Fasten your gi. Tie your belt. Karate is coming to the world's biggest stage, where legends are born. Welcome back to the All Valley Karate Tournament. The soul of the valley is on the line. Fala galera, aqui é o Beto, sejam bem-vindos ao canal do Beto. Mais uma vez aí, estamos juntos aí para fazer comentários de fã para fã. E aqui, sem muitas delongas aqui, a gente veio aqui agora para falar sobre Cobra Kai, que basicamente é a continuação, né? Para quem não está acompanhando muito essa série, para quem nunca ouviu falar, é uma continuação, né, do arco de filmes de Karate Kid da década de 80. Para quem é um pouco mais antigo aí sabe, conhece Daniel San. Quem nunca ouviu falar, né? Daniel San, Mestre Miyagi, o chute lá da garça. A galera aí sabe, a galera mais saudosista sabe mais um pouquinho, mas quem acompanha mesmo tá ligado que Karate Kid fez bastante sucesso há um tempo atrás, e Cobra Kai é basicamente uma continuação, né, desse arco de filmes aí. E a gente tá aqui para falar agora da série da Netflix, tá bombando aí. Mas antes da gente começar a falar sobre Cobra Kai aqui, a gente vai, poxa galera, dá aquela curtida aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui, comenta se você concorda, discorda do que a gente vai falar aqui. Enfim, galera, aqui é um espaço aberto de fã para fã. A gente está produzindo conteúdo de bastante qualidade para vocês. Vamos falar bastante sobre música, sobre filmes, enfim, galera, dá essa moral. A gente está começando agora. Ajuda o Beto aí. Enfim, vamos pro que interessa. We'll settle this on the mat. Começando a falar aqui sobre a quarta temporada, né? A gente pode fazer até um vídeo depois resumindo as outras 3 temporadas para quem nunca assistiu e se ambientar melhor. Mas galera, vamos nos ater hoje à quarta temporada aqui, que acabou de ser lançada agora, foi em dezembro, se eu não me engano foi até dia 31 de dezembro. Eu separei alguns pontos aqui, vou conversar com vocês, vou trocar uma ideia com vocês. Essa temporada, ela basicamente ela falou com todos os públicos, seja um público mais antigo, como eu falei, mais saudosista da década de 80, 90, a galera meio teen, meio adolescente, né? E até o público infantil. Enfim, tem tramas para todos os tipos de público. Essa temporada é legal porque ela foge daquele estigma de a malhação da Netflix. Muito pelo contrário, as tramas são muito bem desenvolvidas, as atuações dos atores são muito bem, enfim, são muito bem feitas, né? Os atores já incorporaram os papéis. Galera, tá muito legal. E antes da gente começar a falar ponto por ponto aqui, é uma análise com spoilers. Se a galera não viu ainda, dá pra maratonar em um dia, dá pra fazer tranquilo. E quem já viu, galera, fica à vontade aí pra comentar aqui embaixo aqui o que a gente fala aqui. Betão, concordo, Beto, concordo disso, enfim, fala com a gente aí, né? Vamos começar pelo início. A temporada começa finalmente com a união, né, do Daniel San com o Johnny Lawrence. As últimas 3 temporadas, eles ficam, alguns episódios eles se unem, outros não, enfim. E a gente sabe que essa união é meio complicada de acontecer, porque o Daniel San e o Johnny Lawrence, se você pegar todos os arcos dos filmes e as outras temporadas, são como água e óleo, né? Não se misturam mesmo. A quarta temporada ela já começa com esse arco que eles precisam se unir, de acordo com o final da última temporada, né? Eles fazem uma aposta, né? Eles fazem um trato, vamos dizer assim, para ter um monopólio do karatê na região do Valley. E quem perdesse entre os dojos unidos do Miyagi-Do e dos Presas de Águia, a união deles contra o Cobra Kai, quem perdesse iria fechar o seu dojo para sempre. Enfim, ia ceder o monopólio, vamos dizer assim, para outro dojo. E a temporada já começa com esse arco, né? Que 2 caras que não se bicam, não se unem para nada, já começam unidos. Essa união dos dois começa a ter várias situações assim complicadas, porque cada um tem um método de ensino. Um gosta de ser um jeito mais brando, mais de autodefesa, o outro é mais ataque, no caso do Johnny Lawrence. E resumindo essa união, né, que acaba desunião no primeiro momento, eles terminam revivendo aquela luta clássica, né, do Karate Kid 1. Inclusive é um fanservice assim, que é de se destacar, porque até as posturas, a luta é muito bem filmada, até os flashes do Karate 1, eles vão casando ali com as cenas atuais, com as cenas antigas. Cara, é muito legal. As posturas de luta dos dois, eles revivem claramente a luta deles no Karate 1, no torneio do Karate Kid 1. Enfim, galera, pra quem é fã, é muito interessante, é muito legal fazer. Essa luta, ela meio que não tem um vencedor, né? Ela termina literalmente no empate, né? Ele tem até VAR, né? Vamos dizer assim, né? É muito legal, vale a pena muito ver essa luta.
E falando em fanservice, eu destaco as referências, né? A Karate Kid 3, a trilha sonora, se você for para quem é fã mesmo, curte Karate Kid, eu curtia, a trilha sonora é a mesma dos vilões do Karate Kid 3, é muito legal, sabe, assim, como eles trataram com carinho, vamos dizer assim, essa parte. Temos referências na hora que o Johnny Lawrence está treinando para a luta contra o Daniel San. Ele tem uma referência clara a Rock 3, né? Até a trilha sonora do Rock 3 é muito engraçada, ele treinando. Galera, é muito legal. E falando do Johnny, o Johnny é um capítulo à parte, né? O William Zabka, ele trata com maestria o Johnny Lawrence, a parte que ele tá recrutando a lutadora feminina, né, pros Presas de Águia, é muito engraçado, é um capítulo à parte, porque o Johnny, ele é tipicamente aquele tiozão que parou nos anos 80 e vive nos dias atuais, tentando se adequar, né, à tecnologia, gírias, enfim, o jeito de viver dos dias atuais. É um cara que parou no tempo e o roteiro, a produção privilegia muito o Johnny com isso, e ele sabe trabalhar, e a série trabalha muito com isso, o fato do Johnny não conseguir se encaixar nos dias atuais. E essa temporada se baseia pelo seguinte: temos muitos arcos, e geralmente são arcos feitos com duplas. Por exemplo, temos a do Daniel San com o Johnny Lawrence, né, que vamos dizer que é a principal, né, mas também eles destacam muito os arcos do Miguel e da Sam, né, os arcos da Rob e da Tori e Amanda, a mãe da Sam, é muito interessante. Falando sobre o arco do Rob e da Tori, né, é muito bem explorado também, principalmente a atuação dos dois atores melhorou demais em relação às antigas temporadas. Parece que a série, assim, ela tá entrando num ponto de amadurecimento, sabe? E isso tá conquistando cada vez mais novos adeptos, mais novos fãs. E falando sobre o Rob e a Tori, parece que tem uma torcida, né, para que os dois fiquem juntos, vamos dizer assim. A cena da dança deles é muito legal, é muito interessante, muito maneira, muito bem feita, né? Enfim, as lutas dos dois, os dilemas que os dois vivem, tanto nas vidas pessoais quanto entre os dois, é muito bem explorado. É um arco muito interessante que só brilhanta essa temporada. Destacar aqui também esse arco que acho que foi o mais destacado, vamos dizer assim, né? Até mais do que o do Daniel San com Johnny Lawrence, que é o do Terry Silver, que é o cara que volta, né, o vilão que volta do Karate Kid 3, com o John Kreese. É muito bem explorado, é muito bem trabalhado. Esse arco, eu acho que é o ponto central dessa temporada. E também a introdução de novos personagens esses que vão carregar, né, a série muito provavelmente numa possível 6ª temporada. Eu vou destacar desses novos personagens, o personagem do Kenny. O Kenny foi uma grata surpresa. O Kenny, ele passa a ser o garoto que sofria bullying na escola, e ele vira o cara que faz o bullying, né? Principalmente com o filho do Daniel LaRusso, né? O Anthony LaRusso, que ganha bastante tempo de tela. Isso também é muito importante, e muito provavelmente na 5ª e 6ª temporadas vão ser mais inteiro, que igual às outras temporadas, ele foge dos clichês, né? Aliás, o Cobra Kai, ele foge, né, dos clichês, assim, sempre o que o mocinho ganha, essas coisas. Muito pelo contrário, desde a primeira temporada você vê que meio que o Daniel San, ele vira aqui meio que o vilão, né? Porque você começa a entender o ponto de vista do Johnny Lawrence, que realmente, se você for prestar atenção, o Daniel San realmente não é um santo da história desde o primeiro Karate Kid, né? E o Cobra Kai, ele trabalha muito nisso, ele foge dos clichês, né? Enfim, ele subverte aquela coisa do bem e do mal. Quem é o cara que faz bullying, quem é o cara que sofre, toda hora, principalmente nessa 4ª temporada, toda hora isso muda. O cara que você acha que é do bem, enfim, aí no final é do mal, aí você acaba torcendo por esse cara. Um exemplo claro disso que é a Samantha e a Tori. Muita gente torce pela Tori, né? Prefere a Tori do que a Samantha. E a Samantha, se você for ver num contexto geral, a Samantha é a mocinha, né? Vamos dizer assim. Só que a Tori, ela tem uma história muito mais forte do que a Samantha, e a galera vai acabar torcendo pela Tori, né? Enfim, que a Tori é bastante destacada nesse bem trabalhado, inclusive, nessa 4ª temporada. Mas um destaque legal que eu quero dar agora em relação à atuação, atores, enfim, tanto seja vilões, coadjuvantes e atores principais, é o ator Thomas Ian Griffith, que é o Terry Silver, né? Que é, como eu falei, é o cara que volta do Karate Kid 3. No início ele se mostra apenas como um cara assim que quer fazer o Cobra Kai ser uma escola de campeões, sabe assim?
você até pensa assim, pô, caraca, ele não é aquele cara maluco do Karate Kid 3, né, ardiloso, manipulador do Karate Kid 3. Pelo contrário, você pensa que ele, pô, o cara só veio pra voltar mesmo às antigas e quer fazer o Cobra Kai, o que ele não conseguiu fazer no Karate Kid 3, só que pelo contrário, a série, ela, como eu falei, ela subverte, ela dá uma virada assim, principalmente quando ele dá uma surra, né, no personagem do Arraya, e dali pra frente a gente começa a ver que o personagem do Terry Silver, ele realmente é aquele cara ardiloso, manipulador. Como eu dizia, fugindo dos clichês, as regras do torneio são alteradas. Meio que para dar um hype, né, no torneio. Temos novas categorias, agora temos as categorias feminina e masculina, isso é abordado, se eu não me engano até um dos organizadores fala, a gente está mostrando pro mundo, para as pessoas que um menino pode bater numa menina, enfim, isso é abordado, e agora eles criam a categoria tanto feminina quanto masculina. E também tem as categorias de demonstração de artes marciais, que é muito legal, muito bem feito. As categorias de demonstração com armas, enfim, é muito interessante. As lutas finais foram disparadas assim, as melhores de todas as temporadas. E premia os campeões Hulk, que passa a temporada com dilemas, principalmente a cena, né, que raspam o cabelo dele. Consegue olhar para o personagem do Hulk e não pensar naquele cabelo dele todo espetado, né? Enfim, a cena que eles cortam o cabelo dele é muito interessante, é muito bem feita, é muito bem trabalhada. E no final ele passa por dilemas, tanto com namorada, com essa situação da perda do cabelo e tal. E o título acaba indo pra ele, que é um dos personagens, assim, vou dizer até favoritos, né, da série. A Tori, né, que passa por um arco de desenvolvimento de problemas na série. Ela tem um problema com a mãe dela, a perda do emprego. Enfim, o dilema dela com a Amanda, mãe da Samantha, esposa do Daniel LaRusso, é uma coisa muito interessante, muito bem feita, muito bem abordada, muito bem trabalhada, vamos dizer assim. E no final a Tori, ela consegue o título, só que quando ela vai ver mesmo, poxa, ganhei o título e tal, só que ela teve uma leve ajuda do Terry Silver, né? Como eu falei, a cobra manipuladora. E o final termina com a armação do Terry pra cima do John Kreese, né? Abrindo muito provavelmente um espaço para mais atores convidados de antes fazerem participações, como por exemplo o Mike, né? O Mike Barnes, que lutou contra o Daniel San em Karate Kid 3. E também, por que não, a Hilary Swank, que ela faz parte do arco de Karate Kid, né? Ela foi também uma discípula do Miyagi. E a gente se surpreende mais ainda que no final o Daniel San, o Cobra Kai foi o campeão, né, do torneio, sendo que o Daniel San não aceita, enfim, aí aparece uma conversa com ele muito interessante, uma cena dele conversando no túmulo do mestre Miyagi, e quando a câmera abre assim, aparece o Chozen, né, que é o vilão de Karate Kid 2, ou seja, a quinta temporada nos promete muita coisa. Galera, a série tá bombando, é muito boa mesmo, deixou vários ganchos, várias coisas assim que você pode chegar e falar assim, caramba, realmente tá muito boa. Na minha opinião, galera, a quarta temporada eu acho que, sinceramente, foi a melhor das outras 3 temporadas. Quem acompanhou a primeira, a segunda, a terceira, desde a época do YouTube, a quarta temporada foi não só pelas lutas, que o nível de lutas melhorou assim absurdamente desde a primeira temporada, os efeitos especiais, mas o desenrolar das tramas, dos arcos, das duplas, dos envolvidos, seja dos atores principais como Daniel San e o Johnny Lawrence, mas os filhos e até agora os arcos do público meio que infanto-juvenil, vamos dizer assim, da temporada, são muito mais bem abordados e muito mais bem desenvolvidos. Eu acho que a quarta temporada, sinceramente, bateu a terceira, que tinha sido a melhor. Cobra Kai, né, ele tá amadurecendo, né, vamos dizer assim, né? Cada temporada tem sido melhor do que a outra, e o hype, a expectativa para a quinta temporada realmente está lá em cima, galera. Galera, eu recomendo, é uma série muito interessante de se ver, tem muitas tramas, tem muita gente ansiosa para ver a quinta temporada. E é isso, esse foi o meu resumo, foi a minha opinião. Espero que vocês gostem. A série tá ótima, recomendo para todos. Galera, curte aí, divulga, compartilha, se inscreve aí no nosso canal e comenta aqui o que você achou da série, o que você achou do meu comentário, dos meus comentários, da minha opinião, dá a sua opinião aqui também. Galera, tamo junto, grande abraço, até a próxima aí. Uhul, abraço do Beto.